Descubra a incrível atitude exposta de um incêndio que transformou vidas de forma surpreendente. Era um dia comum na pequena comunidade rural da Bahia, quando a vida de Ana, uma mulher de 35 anos, mudou para sempre. Viúva há 2 anos, ela enfrentava as agruras da vida com um sorriso contagiante e um coração que transbordava esperança. Mãe de 3 filhos, ela acordava antes do sol raiar para cuidar da plantação de café que garantia o sustento da família. No entanto, a calidez de sua rotina foi abruptamente substituída pela devastação de uma enchente que inundou a região, levando não apenas as plantações, mas também os sonhos dos moradores. A água, implacável e voraz, arrastou com ela a comida, a alegria e o abrigo de muitos. A angústia na comunidade não era apenas palpável, era sufocante. O desespero estava na pele de cada um, como uma sombra pairando sobre todos. Foi nesse cenário de desolação que Ana decidiu que não ficaria parada. Com uma determinação quase heroica, ela se levantou, agitando os ânimos dos vizinhos, desafiando a paralisia da tristeza e chamando todos para o mutirão de solidariedade que ela imaginou. Vamos juntos, gente! A união é o nosso único caminho, ela exclamou, sua voz ressoando como uma melodia de esperança. Uns poucos se juntaram a ela inicialmente, mas a maioria ainda olhava a enchente com olhos vazios, como se o desânimo a tivesse amarrado em suas casas. Mas Ana não se deixou abater. Ela continuou. E, com cada encontro, a energia da solidariedade começava a pulsar novamente. Enquanto isso, Carlos, um novo morador, observava tudo de longe, preso em um labirinto de preconceitos e inseguranças. Um empresário de sucesso, ele se refugiou em sua casa, acreditando que nada do que fizesse poderia realmente mudar a situação daqueles que considerava inferiores. Mas Ana, com sua luz e alegria genuína, não desistiu dele. Em um momento de pura coragem, ela bateu na porta de Carlos. Você pode ajudar, Carlos. Todos nós precisamos de você, disse Ana, com um sorriso que derretia qualquer barreira. E ele, relutante, a olhou, percebendo que talvez a verdadeira magia da vida estivesse ali, em atos simples e na beleza da comunidade unida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O mutirão de Ana começou a tomar forma, e algo mudava em Carlos. Ele percebia que, apesar das diferenças, as dores da comunidade eram também suas. A empatia começou a brotar como flores após a chuva. No entanto, em uma reunião comunitária, um novo desafio surgiu. Um vizinho ficou à mercê da burocracia, sem apoio para reconstruir sua casa. A indignação coletiva tomou conta, e Ana, com lágrimas nos olhos, viu a esperança se esvair novamente. Carlos estava em um dilema. Permanecer em sua zona de conforto ou ser a voz que aquela comunidade precisava? Os olhares esperançosos dos vizinhos sustinham a tensão no ar. A pergunta pairava: ele enfrentaria seus medos e se tornaria um aliado em busca de justiça ou se prostraria diante do preconceito? A resposta que não só Carlos, mas toda a comunidade esperava, poderia definir o futuro dali para frente. A tempestade emocional se formava, e o destino de todos estava em jogo. Carlos respirou fundo, sentindo o peso da expectativa nos olhares que se voltavam para ele. A sala estava cheia, e o murmúrio nervoso da comunidade ecoava em seus ouvidos. Ele sabia que um passo em falso poderia reverter todo o progresso que Ana havia conquistado até ali. Mas a ideia de se calar diante daquela injustiça o deixava inquieto. Enquanto a reunião prosseguia, Ana explicou a situação do vizinho em dificuldade, nomeando as frustrações e as promessas não cumpridas que a burocracia apresentava. A voz dela tremia, mas a determinação nunca abandonava seu olhar. Carlos observou a forma como ela se esforçava para manter a chama da esperança acesa, como uma fogueira lutando contra o vento. Se não formos juntos, seremos arrastados pela correnteza. Ela dizia,
E cada palavra ressoava no coração de todos. Após a reunião, o sentimento de dever o empurrou para fora do seu próprio medo. Carlos se dirigiu a Ana. Vou apoiá-la. Quero ajudar esse vizinho, declarou, a hesitação ainda balançando em suas palavras. O que ele não esperava era a energia que aquela frase liberou. Ana sorriu, seus olhos brilhando de gratidão. Você é uma parte vital disso. Juntos somos mais fortes. Respondeu ela, e a confiança estava ali, renovada. O mutirão tomou um novo impulso com a adesão de Carlos. Ele começou a mobilizar sua rede de contatos, buscando recursos e levantando fundos para ajudar a reconstruir não apenas a casa do vizinho, mas todo o espírito da comunidade. Uma onda de apoio começou a surgir, e Carlos se viu cercado por pessoas que antes havia considerado estranhas. Eram risos, abraços e um sentimento de pertencimento que o envolvia de forma inusitada. Ele não era mais um empresário distante, ele era um deles. Entretanto, a burocracia não se revelou uma adversária fácil. As promessas demoraram a se concretizar, e a frustração começou a se acumular novamente. Até mesmo os mais otimistas da comunidade começaram a questionar se aquele esforço não era em vão. Ana, sempre resiliente, decidiu organizar um novo encontro. Precisamos fazer um protesto. Precisamos ser ouvidos. Ela proclamou. Mais uma vez, os ânimos da comunidade foram agitados, mas a incerteza persistia. Carlos sentiu frio na barriga. Sair pelas ruas em forma de protesto o deixava nervoso, ainda mais levando em conta seu passado de empresário que sempre buscou se distanciar de disputas. Mas ele percebeu que estava sendo chamado a agir, dessa vez como um homem que faz parte de algo maior. A oportunidade de se levantar contra a injustiça lhe despertou um desejo ardente de mudança. Na madrugada do dia do protesto, Carlos ficou acordado, pensando nas vidas que dependiam daquela luta. Ana, por outro lado, não havia conseguido dormir, como se a ansiedade e a esperança disputassem espaço em seu coração. A comunidade esperava por um sinal, uma mudança que pudesse alterar o rumo daquela história, e ela sonhava firmemente que aquele seria o momento. Ao amanhecer, o sol despontou no horizonte, como se estivesse prometendo um novo começo. Ana vestiu uma blusa vermelha com a palavra esperança estampada em letras brancas e foi para a rua, cercada por vizinhos. A atmosfera estava carregada de expectativa, mas ainda havia dúvidas pairando no ar. Carlos, ao seu lado, sentia o peso da decisão se aproximando. O momento havia chegado, e todos estavam prontos para lutar. Contudo, nem tudo ocorreria como planejado. Uma figura inesperada surgiu na multidão, uma pessoa que Carlos nunca imaginou ver naquele lugar. O destino esperava, e agora era hora de verdadeiramente se posicionar. Carlos ergueu a cabeça e olhou com mais atenção para a figura que se destacava na multidão. Seu coração acelerou. Era Juliana, uma antiga amiga do colégio, uma das poucas que conhecia sua história, suas lutas e seus dilemas internos. Ela estava ali, com o mesmo sorriso sábio de sempre, mas havia algo mais no seu olhar. Ele via determinação, e também a sombra de um passado compartilhado. Juliana? Ele murmurou, quase em choque. Os vizinhos ao redor começaram a reconhecer a mulher e a murmurar entre si, enquanto ela se aproximava. Carlos! Eu não podia ficar fora disso. A mensagem chegou até mim, e eu sabia que precisava ajudar, disse Juliana, sua voz firme e cheia de empatia. Ela olhou ao redor, capturando a essência do momento, e continuou, eu vim trazer algo que pode fazer a diferença. A presença dela acendeu uma faísca de esperança dentro de Carlos. Se antes a ansiedade preenchia suas veias como um veneno lento, agora a adrenalina fluía. O que você tem? Ele perguntou, curioso. Juliana puxou uma pasta de documentos de sua mochila. Eu trabalho com capacitação e tenho algumas conexões na mídia e no governo. Podemos pressioná-los. O nosso protesto será mais do que apenas vozes gritando. Será uma oportunidade de mostrar os rostos por trás das injustiças. Disse, seu olhar firme e aguardando a resposta de Carlos. Ana se aproximou, ouvindo a conversa. Sua expressão mudava a cada palavra que Juliana dizia. Você pode se tornar a voz da nossa luta, mostrar que somos mais do que estatísticas. Se levarmos a história de vida do vizinho até as pessoas certas,
Podemos conseguir rapidamente o apoio que precisamos, disse Ana, seu entusiasmo contagiando todos ao redor. Carlos percebeu que aquela era uma chance. Um projeto muito maior do que ele havia imaginado ganhava forma ali mesmo, na calçada da comunidade. Eles não iam apenas protestar, iriam contar a história que estava por trás de cada rosto, de cada lágrima. Carlos sentiu o calor da união da comunidade, o amor e a solidariedade que pulsavam ali, como uma onda avassaladora. Mas o caminho não seria fácil. O sentimento de medo começou a se misturar com a determinação. Ele sabia que o seu passado como empresário o tornará resistente a conflitos, e agora estava prestes a entrar em um campo minado. Precisaria confrontar não apenas a burocracia, mas também seus próprios medos. Assim, enquanto pensava nisso, um novo dilema surgiu em sua mente. Seria essa a melhor decisão? Ele estava pronto para se expor, para colocar sua voz e seu nome em uma luta tão grande? Antes que pudesse articular seus pensamentos, Juliana interrompeu sua contemplação. Carlos, só lembre-se, cada grande mudança começa com um pequeno gesto. Sua coragem pode inspirar muitos outros a se juntarem a nós. A atmosfera ao redor se tornava cada vez mais elétrica. Carlos resolveu que não voltaria atrás. Ele poderia não ter todas as respostas, mas estava disposto a correr o risco. Então vamos fazer isso, declarou, com a voz forte. A multidão vibrou e, juntos, eles começaram a se organizar. Mas no fundo, Carlos não podia ignorar um sentimento inquietante. O que aconteceria após o protesto? Que resistência eles enfrentariam? Uma pergunta ecoava em sua mente. O apoio emocional e social da comunidade seria suficiente para desafiar as forças que eles teriam pela frente, agora, com a nova aliada ao lado e o peso da responsabilidade em suas costas. Carlos sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que eles iriam encontrar no caminho? E até onde eram capazes de ir para garantir um futuro melhor para todos? Carlos não teve muito tempo para pensar nas consequências. O improviso da emoção tomou conta. Juliana pegou a pasta e começou a organizar as primeiras reuniões. Membros da comunidade se uniam, as vozes se misturavam em um coral de esperança e determinação. A energia era palpável, todos queriam fazer parte. Eles se dividiriam em grupos, cada um com diferentes tarefas, um cuidando da logística, outro da comunicação, e assim por diante. A unidade trazia um brilho especial ao olhar de Carlos. Ele se sentiu vivo, mais do que nos últimos tempos. Mas ainda havia uma inquietação no fundo de sua mente. Enquanto os grupos se organizavam, Juliana se aproximou dele novamente. Carlos, precisamos que você faça o discurso de abertura no dia do protesto. Sua história ressoa com tantas pessoas. Você é a cara da nossa luta, sugeriu, olhando-o com expectativa. A pressão subitamente aumentou. Carlos queria correr, fugir daquela responsabilidade. Mas eu não sou um líder. Nunca fui. E se não conseguir me expressar? E se eu falhar? Disse, sua insegurança escorrendo pelas palavras. E se você brilhar? Juliana respondeu, sua voz calorosa como um abraço. Você precisa confiar em si mesmo. As pessoas precisam ouvir sua voz. Você é mais forte do que pensa. Pense em todo o sofrimento, nas famílias que precisam de ajuda. Você já lutou contra tempestades na sua vida, não é? Essa é mais uma. Aquelas palavras tocaram Carlos de um jeito que ele não esperava. Ele recordou tudo o que havia passado, cada queda e cada reerguida. Era verdade que sempre lutou. Poderia continuar essa luta, não apenas por ele, mas por todos ao seu redor. Ele respirou fundo, aceitando a proposta. Certo, eu farei, disse finalmente, com a voz mais firme. A multidão à sua volta vibrou novamente, como se a força de uma só pessoa pudesse mudar tudo. Com o calor da decisão, Carlos começou a se incorporar nas atividades. A cada momento, a comunidade se unia mais. Eles organizavam um espaço para receber as histórias de quem quisesse compartilhar. Carlos ficou surpreso ao perceber quantas pessoas se sentiram à vontade para abrir seus corações. Durante os encontros, lágrimas e risos se misturavam ao relato de vidas que tinham sido machucadas pelas mesmas injustiças. As conversas traziam recordações amargas, mas também um sentimento de alívio.
O peso que antes carregavam era dividido entre todos. Foi quando Carlos viu que seu papel ia além de liderar. Ele se tornava um arcabouço emocional, uma âncora para aqueles que estavam perdidos. Mais, enquanto o progresso tomava forma, um boato começou a circular pela vizinhança. A única instituição que poderia apoiá-los, um pequeno braço de assistência social, estava recebendo ordens para se posicionar contra eles. Carlos soube que estavam sendo observados, que resistências poderiam surgir. O que era um caminho de esperança logo se tornava uma espiral de incertezas. As forças que eles teriam que enfrentar não eram apenas externas. A coragem de cada um seria testada, e os laços que estavam se formando seriam fundamentais para enfrentar essa tempestade. Com um coração acelerado e um desejo ardente de lutar, Carlos sabia que precisava se preparar. Como se prepararia para o que estava por vir? Qual seria o próximo passo diante de um desafio tão grande? A multidão começava a se perguntar isso, e a tensão crescia no ar. O dia seguinte amanheceu com um céu cinzento, a chuva caindo suave, mas constante, como um murmúrio de preocupação que parecia ecoar nos corações de todos. Carlos se reuniu com Juliana e outros membros do comitê para discutir os próximos passos. A sala estava cheia, mas a ansiedade era visível. Precisamos de um plano, começou Juliana, quebrando o silêncio tenso. Se a assistência social se voltar contra a gente, teremos que encontrar aliados em outros lugares. Precisamos da comunidade ao nosso lado, mas também devemos preparar nossos discursos. Precisamos ser claros, firmes. Nossos direitos estão em jogo. Carlos escutava cada palavra, mas suas inseguranças voltavam à tona. Como poderia se tornar o porta-voz da mudança em meio a tantas incertezas? Ele olhou para os rostos ao seu redor. Via esperança, mas também medo. A pressão começou a pesar novamente sobre seus ombros. Então alguém falou. Era Tânia, uma senhora que tinha perdido um filho por causa das injustiças sociais. Carlos, não se esqueça de que, no fundo, todos estamos juntos nessa. Cada um de nós tem uma história, e se você contar a sua, será como dar voz a todos nós. Estamos todos aqui por um motivo. As palavras de Tânia tocaram Carlos. Ele se lembrou da dor que sentia a cada novo dia, mas também do que aprendeu com esses desafios. Ele olhou para os rostos que se iluminavam com cada palavra de apoio e percebeu que não estava sozinho. Vamos nos encontrar mais vezes, fazer ensaios, treinar nossos discursos, sugeriu Carlos, encontrando a força em seu próprio coração. A determinação se espalhou pelo grupo, e, naquela sala onde as incertezas antes pairavam, brotaram ideias de estratégia e união. Cada um começou a compartilhar suas histórias, o medo diminuindo à medida que suas vozes se entrelaçavam. Conforme a tarde se aproximava, a energia tornou-se elétrica. Carlos decidiu que precisava se reunir com as pessoas da comunidade na praça. Era hora de dar um passo à frente, de fazer com que todos vissem que a luta era, de fato, coletiva. Amanhã à noite, na praça, ele anunciou com um brilho nos olhos. Vamos nos unir e falar juntos. Nossas histórias precisam ser ouvidas. O povo começou a se animar, conversando sobre como poderiam mobilizar ainda mais pessoas, como poderiam fazer com que suas vozes ecoassem mais longe. A esperança estava renascendo, mas ainda havia um sentimento de que a batalha que enfrentariam ia além das palavras. Quando a noite caiu, Carlos ainda não conseguia dormir. Ele se virou na cama, chacoalhando as preocupações de sua mente. O discurso começava a formar uma semente, mas as palavras exatas não vinham. Como posso dizer o que todos sentimos? Como posso tocar a alma das pessoas? Pensou, sem resposta. De repente, a lembrança de Tânia voltou à sua cabeça. Você não está sozinho. Ele percebeu que poderia usar a força coletivamente. Ele poderia falar sobre dor, mas também sobre superação. Poderia clamar por justiça e, acima de tudo, por uma comunidade unida. Foi então que o telefone vibrou, quebrando o silêncio da noite. Era uma mensagem de Juliana. Sobre aquele boato eu descobri algo que pode mudar tudo. Precisamos conversar. O coração de Carlos disparou. O que será que Juliana havia descoberto? Ele sabia que a resposta poderia determinar tudo.
Com um nó no estômago e uma chama na esperança, segurou o celular e decidiu que era hora de se encontrar com Juliana. O próximo passo estava mais perto do que pensava, e Carlos logo saberia se estavam prontos para enfrentar a resistência que os aguardava. Carlos mal conseguiu pregar os olhos. A noite, que deveria ser de descanso, era ocupada por um misto de ansiedade e expectativa. Ele vestiu-se rapidamente, a mente ainda girando em torno da mensagem de Juliana. O que ela teria encontrado? A dúvida aperta seu peito como um abraço inesperado. Ao sair de casa, as gotas de chuva ainda sussurravam segredos sobre a preocupação que permeava o ar na esquina. Viu Juliana encostada em um poste. O semblante dela estava sério, mas havia uma expectativa no brilho dos olhos. Quando se aproximou, ela respirou fundo, como se fosse a última chance de expelir seus demônios. Carlos, você não vai acreditar no que eu descobri, começou ela, a voz tremendo. Fala logo. O que aconteceu? Carlos não podia conter a urgência. Juliana gesticulou para que ele a acompanhasse até uma pequena cafeteria que estava aberta. O cheiro do café fresco encheu o ar e, por um momento, a atmosfera pareceu menos sufocante. Sentaram-se em uma mesa no canto, longe de olhares curiosos. Eu soube que um membro do Conselho Municipal, alguém que pode nos ajudar, está indignado com o que está acontecendo na nossa comunidade. Ele quer fazer a diferença. Mas o quê? Carlos insistiu. Mas ele precisa de evidências, de apoio popular. Se conseguirmos mobilizar a comunidade, criar um movimento que não possa mais ser ignorado, ele pode fazer a diferença. Existe uma reunião na sexta-feira, e isso pode ser o nosso divisor de águas, Juliana explicou, suas palavras saindo apressadas, como se quisesse que ele entendesse a gravidade da situação. O coração de Carlos começou a pulsar mais rápido. Então é isso. Precisamos de um discurso ainda mais forte. Precisamos mostrar a eles que somos muitos, que somos unidos. Juliana assentiu, mas o olhar dela se fechou. Eu não quero te desanimar, mas devemos lidar com os riscos. O conselho também pode se voltar contra nós. Se essa informação chegar nas mãos erradas, pode ser um tiro pela culatra. Carlos sentiu o peso da realidade. A luta não seria fácil, mas ele já estava tão envolvido por causa da tristeza e dor que havia sentido em seu próprio peito. Nós não podemos desistir. Temos que tentar. Disse ele, a determinação tomando conta dele. Dias se passavam e a praça explodia de vida. Os ensaios começaram com a comunidade se reunindo em torno de Carlos e Juliana, cada um contando suas histórias. A dor era palpável, as emoções estavam à flor da pele. O medo foi se transformando em coragem, e, naquelas tardes ensolaradas, Carlos se tornou mais do que apenas um jovem afligido, ele se firmou como uma voz coletiva, alguém que carregava não só sua história, mas todo o peso de uma comunidade. A reta final se aproximava. Um dia antes do grande encontro, a agitação crescia. Carlos sentiu que estava prestes a desmoronar, mas, em vez disso, inspirou fundo e subiu no banco de uma praça. Amanhã é o nosso dia. Não vamos deixar o medo nos calar. Vamos mostrar nossa força. Vamos fazer nossas vozes ecoarem. Gritou, suas palavras ressoando entre os presentes. Mas, enquanto todos estavam animados, de repente, uma figura conhecida se aproximou. Era a assistente do Conselho Municipal, com um olhar inquietante. Carlos paralisou. Seu estômago revirou. O que ela queria? Seria uma mensagem de alerta ou o sinal de que estavam sendo observados? Ele não sabia, mas a tensão era palpável. O que ela está fazendo aqui? Sussurrou alguém na multidão. E assim, o último dia de preparação começou, mas a sombra da incerteza pairava sobre eles. Carlos precisava descobrir o que a assistente queria, e, mais importante, se esse encontro seria a chave para a mudança ou o início de um conflito. A luta estava longe de acabar, e ele sentia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Carlos engoliu em seco, observando a assistente se aproximar. A expressão dela não deixava muito claro se trazia boas ou más notícias. Ele deu um passo à frente, quase involuntariamente, como se um instinto puxasse a se situar bem no centro daquelas incertezas. Oi,
O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Precisamos conversar, ela respondeu, com um tom que não combinava com o momento de celebração da comunidade. A multidão ao redor começou a murmurar, a animação dando lugar ao clima de expectativa. Os rostos que antes refletiam esperança agora se tornaram apreensivos. Juliana aproximou-se, entrelaçando os dedos, a preocupação notável em seus olhos. Vocês têm algo importante a discutir? Quis saber, claramente incomodada com a presença da assistente. A mulher assentiu. Sim, é sobre a reunião de amanhã. Preciso que vocês entendam as consequências. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Consequências? Que tipo de consequências? Sem saber, sua necessidade de respostas mais diretas se exacerbava a cada instante. Se a comunidade realmente se mobilizar, e se as evidências que vocês coletaram chegarem ao conselho, vocês não apenas podem ser ouvidos, mas também podem desencadear uma reação que esta cidade não está preparada para enfrentar. As palavras da assistente pendiam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Carlos a encarou, compreendendo que, em sua luta, não eram apenas eles que estavam em jogo. Havia muito mais em disputa. Então, vamos desistir? É isso que você está dizendo? Juliana questionou, sua voz cheia de indignação. Não. O que estou dizendo é que vocês precisam ser cautelosos. A verdade pode ser uma arma poderosa, mas também pode ser muito perigosa, ela advertiu, o olhar firme, quase desafiador. Carlos sentiu a adrenalina subir. Estava em sua essência lutar pelo que era certo, mas aquela conversa o fez hesitar. Se tinham que ser cuidadosos, precisavam ter um plano sólido. Ele respirou fundo, reconhecendo que o medo poderia ser uma armadilha. Estamos prontos para isso. Nossa comunidade merece ser ouvida. Vamos decididos, ele afirmou, o tom de voz ecoando convicção. Se realmente estiverem determinados, façam-no de forma a garantir que a verdade seja ouvida e que nenhum de nós seja esmagado por esse sistema, a assistente disse, quase como um aviso nublado. Ela virou-se e se afastou, deixando Carlos e Juliana sozinhos novamente. O murmúrio da multidão aumentou ao redor deles, mas a conversa asfixiante deixará marcas indelevelmente profundas. Carlos, você está se sentindo bem com isso? Se tudo der errado, Juliana começou, seu olhar transmitindo preocupação. Se tudo der errado, pelo menos tentamos. Temos que seguir em frente, ainda que com cautela, respondeu ele, sentindo que a confiança começava a oscilar, mas a determinação permanecia. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, havia algo maior em jogo. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, Carlos e Juliana se sentaram juntos na praça, cercados pela comunidade, prontos para preparar seus corações para o dia seguinte. A tensão estava presente, mas uma onda de esperança também flutuava, nutrida por vozes unidas. Carlos percebeu que, à medida que as horas passavam, o compromisso da comunidade crescia. Juntos, poderiam transformar aquele medo em algo poderoso, que mudaria realidades. Ao que parecia, a assistência esperada do conselho poderia ou não acontecer. Com a reunião repercutindo em suas mentes, a desculpa de não vale a pena não existia mais. De repente, Carlos viu a sombra de um conhecido andarilho na esquina da praça. Algo em seu jeito de caminhar, mais próximo, fez seu coração escalar de preocupação. Juliana, você se lembra daquele homem que ajudava os moradores de rua? Ele deve saber algo. Uma faísca de determinação iluminou os olhos de Carlos. Mas ele também sentia que, ao buscar a verdade, poderiam abrir portas perigosas. Vamos! Ela respondeu, a ansiedade misturando-se à determinação. O dia estava apenas começando, mas Carlos sentiu que novos desafios os aguardavam. Bastava um pequeno empurrão e tudo poderia se transformar novamente. Teria coragem suficiente para enfrentar o que estava prestes a ser revelado? Carlos e Juliana avançaram com firmeza em direção ao andarilho. A figura dele dançava na penumbra, as feições marcadas pelo tempo e pelas dificuldades pareciam carregar histórias que clamavam por reconhecimento. À medida que se aproximavam, Carlos sentiu um misto de esperança e medo borbulhando dentro dele.
E se aquele homem realmente soubesse algo relevante? As palavras da assistente coavam fortemente em sua mente, mas a pressão de fazer a coisa certa pesava no coração de Carlos. Ei, você! Carlos chamou, a voz hesitante, mas firme. O andarilho parou, voltando-se lentamente. Os olhos dele, profundos e sérios, encontraram os de Carlos. Havia uma centelha de reconhecimento ali, uma conexão que ia além das palavras. Eu o conheço, você é daquele grupo de jovens que ajuda as pessoas por aqui, disse o homem, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Juliana, ao lado, observava com um olhar investigativo. Sim, isso mesmo. Precisamos saber, precisa nos contar o que você sabe sobre o que está acontecendo na cidade, Carlos disse rapidamente, sem esconder a urgência na voz. O homem suspirou profundamente, como se a pergunta o tivesse pesarosamente transportado a um capítulo sombrio de sua vida. Muitos não sabem, mas a cidade tem telhados muito mais altos do que a maioria imagina. E sob esses telhados, muito do que acontece nas sombras pode mudar tudo, ele respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. Juliana olhou para Carlos, intrigada. Telhados? O que você quer dizer com isso? O andarilho hesitou, mas percebia a intensidade no olhar deles. Tem algo por trás das cortinas. Há vozes que preferem que tudo continue na escuridão. Elas têm poder e usam esse poder para manipular os que estão à margem. Mas algo está prestes a mudar. Carlos sentiu seu coração disparar. Você sabe como podemos ajudar? Como podemos fazer a diferença? Escutem, vocês têm um papel a desempenhar. Mas a verdade não é só um caminho. É uma estrada cheia de armadilhas e mentiras. Se forem em frente, precisam estar preparados para enfrentar a fúria daqueles que têm interesses em manter tudo como está. Juliana, com os olhos brilhando de determinação, interrompeu, não vamos desistir. A verdade precisa ser revelada, custe o que custar. Havia fervor em sua voz que ecoava em Carlos, e ele sentiu que aquela chama estava acendendo um desejo mais profundo de mudança. Então, vocês estão prontos? Perguntou o andarilho, parecendo analisá-los. Carlos acenou firmemente, a convicção fortalecida pela conexão que sentia com aquela luta. Estão dispostos a escutar o que poucos têm coragem? Com certeza. Carlos respondeu, o medo dando lugar à esperança. O andarilho os fez seguir até um canto isolado da praça, onde lhe parecia que a atmosfera estava mais densa. Ele começou a contar sobre reuniões secretas, grupos de pessoas que planejavam se mobilizar e como a comunidade poderia, finalmente, ter impacto na construção de seu futuro. Várias verdades estavam escondidas sob um manto de mentiras que sempre oprimiram os mais fracos. A cada palavra, Carlos sentia a adrenalina correr em suas veias. Essa era a referência, a ligação que estavam procurando. A cada frase do andarilho, a comunidade e suas esperanças pareciam se unir, formando um laço invisível. Mas tenham cuidado, ele advertiu, a voz agora um pouco mais grave. As ameaças são muitas, e eles vão fazer o possível para silenciá-los. Assim que o homem acabou de falar, uma sensação de urgência surgiu. Carlos olhou para Juliana, reconhecendo que tinham uma responsabilidade enorme nas mãos. Juntos, pelo bem da comunidade, tinham que agir. Temos que nos reunir com aquela assistente novamente e compartilhar tudo isso. Ela pode nos ajudar a traçar um plano, sugeriu Carlos, pensando rapidamente em tudo que ainda precisava ser feito. Juliana concordou, mas uma sombra de incerteza atravessou seu rosto. E se ela não quiser nos ajudar? E se, ao invés disso, acabar se virando contra nós? Não podemos deixar o medo nos controlar. A verdade precisa ver a luz. Respondeu Carlos, determinado a não deixar que a dúvida se instalasse. Enquanto seguiam em direção ao local de encontro, Carlos sentiu que aquela era a hora de agir de verdade. Mas, no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente: estavam preparados para tudo o que estava por vir? Assim que voltaram à praça, uma presença sinistra surgiu nas sombras, observando cada passo deles, como se fizesse parte de um jogo perigoso que ainda nem começara. E mesmo sem saber, os desafios que os aguardavam testariam não apenas sua coragem, mas também o que realmente significava lutar por um futuro melhor. Será que teriam força para enfrentar o que estava por vir?
Carlos e Juliana caminharam rapidamente, suas mentes estavam a 1000 por hora. O que o andarilho dissera ecoava dentro deles como um mantra, e cada passo que davam em direção ao encontro com a assistente era um misto de ansiedade e determinação. Havia um peso enorme sobre os seus ombros, mas ao mesmo tempo, uma chama de esperança pulsava, iluminando o caminho à frente. "O que você acha que ela vai dizer?" perguntou Juliana, quebrando o silêncio angustiante que havia se instalado entre eles. "Talvez ela nos diga que temos que ser mais cuidadosos", Carlos respondeu, lembrando-se da expressão preocupada no rosto dela quando falaram sobre o andarilho. "Ou quem sabe, nos dê uma estratégia para reunir as pessoas. A cidade precisa de nós, e não vamos parar." A praça estava mais silenciosa do que o normal. Os ecoantes passos e conversas que costumavam animá-la pareciam distantes, como se o próprio local soubesse da gravidade do que estava prestes a acontecer. Um frio percorreu a espinha de Carlos ao se recordar da presença que os observara. Algo estava prestes a deflagrar, e ele não conseguia afastar a sensação de que cada movimento deles estava sendo monitorado. Ao chegarem ao ponto de encontro, a assistente estava lá, esperando. O rosto dela expressava ceticismo, mas havia algo mais, um brilho que sugeria que ela também sentia a intensidade da situação. "Carlos, Juliana. O que aconteceu? Vocês pareciam aflitos quando saíram." Carlos respirou fundo e, com o coração acelerado, começou a compartilhar tudo o que o andarilho havia dito. A história dos telhados altos, as vozes que manobravam nas sombras, as reuniões secretas. Cada palavra que saía de sua boca parecia libertar um peso, mas ao mesmo tempo, carregava a incerteza do que poderia acontecer a seguir. Juliana acrescentava detalhes, reforçando a necessidade de ação. "Precisamos mobilizar a comunidade antes que seja tarde demais." "O que podemos fazer?" A assistente ouvia atentamente, sua expressão mudando conforme as revelações vinham à tona. Por um momento, caiu um silêncio pesado entre eles, e a tensão era palpável. "Eu não sei se posso fazer isso", ela disse, finalmente, quebrando o silêncio. "Essas pessoas elas têm seguidores, têm influência. Não é tão simples quanto parece, e a última coisa que quero é que vocês se machuquem." Carlos sentiu uma pontada de frustração. "Nós não podemos desistir agora. Nossos amigos, nossas famílias, eles precisam de nós. Precisamos ser a voz que ecoa a verdade e não mais ser silenciados." Havia uma faísca de determinação nos olhos de Juliana que refletia a coragem de todos aqueles que esperavam por mudança. "A vida deles depende de nós darmos este passo", disse ela, segurando firme o olhar da assistente. A mulher hesitou, mas havia um brilho novo em seu olhar. "Ok, eu estou dentro. Mas será preciso ser muito cuidadosa. Vou convocar uma reunião com algumas pessoas que confiam em mim. Podemos impulsionar essa conversa, mas precisamos ter um plano sólido, ou podemos colocar muitos em perigo." Carlos e Juliana trocaram olhares de alívio e alegria. Era um pequeno passo, mas um passo que poderia mudar tudo. No entanto, antes que pudessem comemorar, um grito vindo da praça os fez virar. 3 homens, com expressões ferozes, avançavam em sua direção. A atmosfera antes leve se tornou pesada como chumbo. Carlos sabia que eles eram parte do mesmo sistema opressor que o andarilho mencionara. O instante de esperança agora estava coberto por um véu de tensão e medo. "Não podem falar sobre isso!" um dos homens gritou, interrompendo o que poderia ser um momento de grande transformação. Carlos sentiu a adrenalina correr em suas veias enquanto vozes se elevavam e o ambiente começava a agitar-se. Era o começo de uma luta muito maior do que imaginavam. "Juliana, corra!" Carlos gritou, mas algo dentro dele sabia que não poderiam simplesmente fugir. Havia um novo propósito a ser cumprido. Eles ficaram ali, encarando a ameaça, prontos para lutar pelo que acreditavam ser certo. Mas como seriam capazes de enfrentar aqueles que preferiam continuar no escuro? E com isso, a dúvida atormentava a mente de Carlos. Eles teriam força, coragem, e talvez, aliados inesperados para enfrentar essa tormenta? O sol nasceu, mas o dia não trazia a luz que todos esperavam. A tensão pairava sobre a comunidade como uma nuvem cheia de incertezas.
Carlos e Juliana estavam prontos para a reunião, cientes de que aquele poderia ser um divisor de águas. A memória dos rostos ameaçadores dos homens que os interromperam ainda estava fresca em suas mentes, e a lembrança do medo poderia facilmente se transformar em paralisia. Mas Ana, que estava à frente do mutirão, nunca deixou que medo dominasse seu espírito. Quando viu os jovens se aproximarem, sua presença iluminou a sala de reuniões. Vocês são a voz que muitos têm medo de usar. Lembrem-se, estamos juntos nessa. Se nós somos muitos, o poder se multiplica. Ela incentivou, e as palavras dela ecoaram como um cântico de esperança. Carlos sentiu seu coração pulsar forte. Mesmo em meio ao frio na barriga, ele sabia que não poderia recuar. Ele viu seu papel como algo maior, cada palavra agora representava não só sua história, mas também a dor e a determinação de todos ao seu redor. Estratégia é essencial. Precisamos apresentar nossas queixas, mas também mostrar que temos soluções, disse ele, já começando a esboçar um plano na mesa. Juliana estava empolgada. Precisamos trazer o passado à luz. Vamos coletar as histórias de todos os que foram prejudicados, as injustiças que vivemos precisam ser contadas. Vamos trazer os rostos da nossa luta. Cada participante da reunião começou a compartilhar suas histórias, e Carlos ficou maravilhado ao ouvir o que muitos tinham enfrentado em silêncio. Desde perda de lares, a negação de assistência social. As lágrimas se misturavam com risos de vitória ao contar como se uniram para enfrentar as adversidades. As palavras de cada um se entrelaçavam, criando um mosaico vibrante de dor e resistência. É isso. Nossa apresentação precisa ser emotiva, e ao mesmo tempo, inspiradora. Vamos mostrar ao mundo que somos uma comunidade unida e resiliente, Carlos exclamou, sentindo uma onda de paixão crescer dentro dele. Ele olhou em volta e viu os rostos iluminados de determinação. Com o tempo correndo contra eles, o grupo se organizou. Durante dias, ensaiaram o discurso coletivo, cada ensaio atraía mais moradores que não se sentiam sozinhos. Ana liderou cada ensaio, contagiando-os com sua esperança. Carlos ali estava, cada vez mais confiante, absorvendo a energia do grupo. Finalmente, o dia da reunião chegará. A atmosfera era elétrica, os corações pulsavam como um só. Quando Carlos subiu ao palanque, sentiu-se imerso pelo apoio da comunidade. Ele respirou fundo e, assim que começou a falar, a tensão se transformou em empatia. Hoje, estamos aqui não apenas para reclamar, mas para reivindicar. Não somos apenas números, somos histórias, são vidas que importam. Todos nós vivemos as consequências da indiferença. De cenários que arrastam esperanças e sonhos. Mas também somos um povo forte e unido, e juntos, vamos erguer a nossa voz. As palavras ecoavam como uma sinfonia. Carlos, à medida que avançava em seu discurso, viu pessoas conhecidas, rostos de amigos e desconhecidos que se uniam nas emoções. Ele estava falando não apenas por si, mas pela liberdade, pela dignidade de todos que desejavam um futuro melhor. Parecia que cada lágrima, cada riso, cada lamento se fundia em uma energia coletiva. Quando terminou, o aplauso caloroso que se seguiu ecoou por toda a sala, mas Carlos sabia que a luta não terminava ali. Haviam sido ouvidos, mas agora precisavam ser vistos. Um membro do conselho levantou-se, mirou Carlos diretamente e declarou: "Eu ouvi suas vozes. Enviarei um relatório ao conselho. É hora de agir." Aquilo foi como um renascimento. O apoio da comunidade começava a refletir-se nas ações, e uma nova esperança surgia. Dias depois, a transformação era visível. Carlos, Ana e Juliana continuaram a trabalhar, unindo forças com outros aliados. As promessas de ajuda começaram a se concretizar, e uma nova luz brilhava na comunidade. Esses momentos solidificaram suas colaborações, e reafirmaram laços. A dor do passado deu lugar à força de uma nova família que emergia das lamentações. A mudança podia ser lenta, mas ali estavam eles, um em 100, uma voz que transformou vidas, onde um único ato de coragem se tornou uma onda de esperança. Em um dia de sol, enquanto observavam os filhos brincando e os vizinhos trabalhando juntos, Carlos sentiu a gratidão aquecer seu coração. Ele percebeu que não estava apenas lutando por um futuro, mas pela construção de um presente onde todos pudessem prosperar.
Esta é a verdadeira transformação, disse Juliana, segurando a mão dele. Um dia de cada vez, juntos. E assim, ao redor deles, a comunidade florescia, agora enraizada na esperança. E cada um ali tinha um lugar, uma voz, um poder real. A luta não terminava. Era apenas o começo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A mudança começa com você.